escutei demais isso, de pessoas com superdotação que são altamente introvertidas. Como é que eu sei disso? Que as pessoas, quando começa a sessão, elas começam a se energizar e quando termina a sessão, elas estão com a energia 1000, né? Isso é característica de uma pessoa extrovertida. A relação social carrega ela de energia, né? A pessoa mais introvertida é o contrário. A relação social descarrega ela, mano. Então, desempolga. É como se fosse assim, falar com pessoas me desempolga. Essa é a fala do introvertido. Então, é muito frequente, assim, que as pessoas com superdotação pensem que tem uma introversão, mas seja uma introversão muito causada por essas diferenças aí, essas disparidades de interesses, de nível cognitivo, e esse estresse, essa tensão por conta da lentidão das pessoas, essa frustração com a lentidão do outro. E aí isso gera uma percepção de eu vou me enclausurar aqui porque eu não gosto de gente, mas na verdade gosta sim, só que não é todas as pessoas que conseguem acoplar direito com esse indivíduo. Principais dificuldades, né, do superdotado. O tédio é muito difícil. O tédio para o superdotado ele é quase uma tortura. É uma coisa que dói, né? Dói, estressa demais. Então, por isso que as criancinhas na escola, elas ficam com depressão, transtorno de ansiedade, se machucam, né? Se automutilam, porque parece que elas precisam processar alguma coisa, alguma informação, e não tem nada para processar, elas começam a furar a mão com lápis. Tamanho o incômodo que o tédio gera. Tem um experimento bem interessante dos anos 70, que eles colocaram uma pessoa dentro de uma sala com uma mesa e um botão. E aí, esse botão dá choque. A única coisa que esse botão faz é dar um choque. E essa pessoa ficava sentada e apertava esse botão, tomava esse choque. E aí, eles estudando lá, eles disseram assim, não faz sentido. As pessoas entram na sala e em vez de elas ficarem lá na sala sentadas sem fazer nada, elas preferem tomar um choque. Olha que louco isso, o ser humano é muito esquisito. A gente prefere tomar um choque, sentir dor, do que não fazer nada. Então isso para mim é um indício de que o nosso cérebro ele é feito para exploração. E fazer nada é não explorar. Logo, dói muito mais do que levar um choque. Porque quando eu levo um choque, eu estou processando uma dor de um estímulo. Eu tive uma intenção, eu vou apertar esse botão. Pá, eu tive um pensamento, briguei com esse pensamento, né? Ah, eu vou apertar o botão. Não, mas se eu apertar, eu vou tomar um choque. Aí eu me estimulo, começo a pensar, eu começo a raciocinar, eu começo a brigar. Ah, eu vou, não vou apertar, não vou. Pum, apertei, ai, doeu. Ocupei o cérebro. Agora, ficar fazendo nada é muito difícil. Então, muitos superdotados, eles têm dificuldade, por exemplo, com questões de parar, de não fazer nada, de meditar, né? É muito difícil fazer um superdotado meditar, a não ser que você fale pra ele assim, ó. Andar no meio da floresta, sentindo o cheiro das coisas e olhando as cores, isso é uma meditação. Aí ele fala, então eu consigo meditar. Porque aquele negócio de sentar em posição de lótus e fazer nada, eu não consigo. É muito difícil. Porque isso exige um estágio ali, né? Eu até consigo fazer isso. Teve uma época que eu treinei isso bastante. Então eu conseguia. Mas exige um treino muito grande. Agora, é muito mais fácil, muito mais prazeroso. Eu consigo um contentamento muito melhor se eu passar por um lugar que tiver um barulho de passarinho, né? Se eu sentar para ouvir o mar quebrando na areia. Esse tipo de meditação contemplativa, mas informal, funciona bem melhor para o superdotado, né? Porque não ataca tanto o tédio. Então, a minha tese de que o cérebro do superdotado é um cérebro hiperexploratório. Tanto é que quando você para de fazer alguma coisa, quando o superdotado para de fazer alguma coisa, ele começa a usar as memórias que ele tem lá para construir conhecimento. É como se os neurônios tivessem um vício de ficar se conectando, né? Como se precisasse processar informações o tempo inteiro. Então, é muito difícil para uma pessoa com superdotação sentir tédio. Também são pessoas que se desmotivam muito em ambiente pouco desafiador, em um ambiente pouco complexo, né? Porque, de novo, o superdotado tem esse lugar de desafio, de assimilar grandes quantidades de informações, resumir essas grandes quantidades de informações, catalogar, codificar, armazenar, comunicar isso.
Então, um ambiente pouco desafiador é como se fosse um mau uso desse indivíduo, né, de como ele funciona. Então, é como se você tivesse comendo bem menos do que o teu estômago aguenta. E o que que acontece? Você fica com fome, né, quando você faz isso. Então, é como se essa capacidade cognitiva alta exigisse um grande desafio também, uma grande quantidade de informações, uma missão muito grande para ser completada, uma tarefa muito complexa. Se você quer motivar um superdotado, é muito bom você ir por esse caminho, né? Por exemplo, se é professor de universidade, ou professor de escola, ou tem um filho superdotado, ou você próprio quer se motivar, você fala assim, vou dar um exemplo lá do meu TCC. O meu TCC, eu queria fazer um TCC sobre psicologia positiva, numa faculdade psicanalítica. Não sei se você sabe, mas as faculdades de psicologia que são psicanalíticas são muito dogmáticas. Você não pode falar quase nada que não seja Freud e Lacan, porque senão você é quase expatriado da universidade. E aí os meus colegas falavam para mim assim, o que tu vai fazer no TCC? E eu falava, eu vou falar sobre uma psicologia mais científica, mais baseada em evidência, e estou pensando em escrever sobre a psicologia positiva, que é focada na parte positiva do ser humano, né? Na parte do ser humano poder se desenvolver e florescer. Que a psicanálise é muito focada no quê? No ser humano como um ser determinado pelo inconsciente, e é uma coisa muito pessimista, assim, a gente meio que tem uma angústia e uma pulsão de morte, uma coisa, e era totalmente o oposto. E aí meus colegas falaram assim, os professores vão te matar. E o que vocês acham que aconteceu quando eles falaram isso? Eu fiquei extremamente motivado por fazer o trabalho. Daí no TCC, que geralmente as pessoas escrevem 20 páginas e usam ali 10, 15 livros do Freud e do Lacan como referência, o meu TCC foi tipo 80 páginas e tinha ali sei lá quantos artigos científicos em inglês, de tudo quanto é tipo de coisa, de neurociência, de psicologia cognitiva, de tudo quanto é lado. Eu misturei um monte de coisa, botei até mindfulness no meio, por conta dessa coisa do desafio. Porque o que eu queria fazer? Eu disse assim, isso que eu estou querendo defender faz sentido. Então eu só tenho que defender do jeito certo e não vai ter como os professores me darem uma nota baixa. Não vai ter como, porque do jeito que eu vou apresentar, vai ser impossível. Só se eles forem desonestos intelectualmente, eles não vão me dar uma nota boa. Então isso era um desafio, era uma questão moral, assim, né? Preciso fazer isso dessa forma. E aí foi o que aconteceu. A professora que me avaliou até convidou para eu dar aula sobre esse tema lá na universidade depois. Tamanho o empenho que eu tive ali de motivação, e ficou um trabalho muito bom.